Lúcia estava de joelhos no chão de mármore polido, com o avental sujo e os cabelos amarrados de forma improvisada. O salão estava iluminado por lustres dourados e a música vibrava no ar, mas ela não prestava atenção em nada disso. O som das taças de cristal sendo brindadas e os risos dos convidados pareciam tão distantes quanto o próprio mundo ao qual ela nunca teria acesso. Ela era invisível, uma peça de fundo naquele cenário de luxo. Era uma festa de gala, e Lúcia sabia exatamente o seu lugar ali, como funcionária, não como convidada. Seu trabalho era limpar os resquícios da diversão alheia. As migalhas, as taças esquecidas, as pétalas de flores espalhadas por onde os convidados pisavam, ela estava ali para fazer com que tudo voltasse a brilhar. Não que alguém fosse notar, ninguém nunca notava. A sala estava cheia de pessoas ricas e poderosas, todas em trajes elegantes, conversando sobre negócios, sobre novas aquisições e sobre sua última viagem para o exterior. Tudo ao seu redor exalava opulência, mas Lúcia não se permitia sonhar. Ela sabia que não passava de uma sombra. Quando o último brinde fosse feito, ela estaria lá para recolher os vestígios de mais uma noite onde ela era invisível. E então, ele apareceu. Rodrigo, o milionário que sempre estava presente nas festas mais exclusivas. Alto, de terno caro, com um sorriso carismático que parecia conquistar a todos ao seu redor. Mas quando ele entrou, seu olhar não foi em direção ao centro da festa, mas sim em direção ao canto onde ela estava. Por um momento, Lúcia achou que ele a ignoraria como todos os outros. Mas não foi isso que aconteceu. Rodrigo se aproximou dela com um sorriso amigável. Ela, com o rosto cansado e as mãos sujas de produto de limpeza, não sabia como reagir. Para ela, ele era mais uma das pessoas que deveria passar por ali sem sequer perceber sua existência. Mas, para sua surpresa, ele parou e falou. "Com licença, você está bem?" Rodrigo perguntou com uma suavidade na voz que a fez olhar para ele sem entender. Lúcia levantou os olhos, surpresa. Ele estava tão perto, observando-a como se fosse parte da festa, como se ela fosse alguém importante. Ela hesitou por um momento, então respondeu timidamente, "Sim, só estou terminando meu trabalho." Rodrigo olhou ao redor, observando o ambiente luxuoso, e depois voltou a olhar para Lúcia com um sorriso. "Você fez um ótimo trabalho. Não é sempre que vejo alguém tão dedicada. Não me lembro de ver você antes. Você sempre trabalha aqui?" A pergunta pegou Lúcia desprevenida. "Sim, é meu trabalho. Estou sempre aqui depois das festas, limpando o que fica para trás." Rodrigo parecia genuinamente impressionado, mas Lúcia não entendia por quê. Ele sorriu mais uma vez e seu olhar parecia mais penetrante. "Bem, parece que seu trabalho é mais importante do que a maioria imagina. Você não deveria ficar apenas nos bastidores." Lúcia não sabia o que responder. Ela não estava acostumada a ser notada, muito menos elogiada por alguém tão importante. As palavras de Rodrigo ficaram com ela muito depois que ele se afastou, e ela continuou o seu trabalho, mas algo havia mudado dentro dela. Lúcia cresceu em uma favela, onde a vida era uma luta constante pela sobrevivência. Desde pequena, ela aprendeu que tinha que trabalhar muito para conseguir algo. E mesmo assim, às vezes, isso não era suficiente. Seus pais eram imigrantes do interior, e ela foi criada com poucos recursos. O que mais doía, no entanto, não era a pobreza, mas a sensação de ser invisível. Sempre foi invisível para os outros. Ela nunca teve a chance de brilhar, de mostrar seu valor. Desde os 14 anos, começou a trabalhar em serviços domésticos. Trabalhava na casa de famílias que tinham dinheiro, enquanto ela e sua família lutavam para pagar o aluguel. E por mais que trabalhasse, nunca parecia o suficiente. Ela sabia que seria sempre tratada como uma sombra, sem jamais ter a chance de ser vista por quem realmente importava. Mas aquela noite, aquele encontro com Rodrigo, foi diferente.
Pela primeira vez, alguém a viu não apenas como uma funcionária, mas como uma pessoa. Ele a tratou com um respeito que ela nunca teve. Aquilo a fez sentir algo dentro de si. E se eu pudesse ser mais do que isso? Dias depois, Lúcia estava de volta à sua rotina. A limpeza, os mesmos trabalhos temporários e a luta diária. Mas algo estava diferente. Ela não podia parar de pensar no que Rodrigo havia dito. Aquela conversa, aparentemente simples, plantou uma semente que começou a crescer dentro dela. Talvez houvesse uma chance de mudar. Talvez ela não tivesse que se resignar à invisibilidade para sempre. Foi quando, inesperadamente, ela recebeu uma mensagem de Rodrigo. Ele queria vê-la novamente. Ela ficou surpresa, mas ao mesmo tempo, uma pequena chama de esperança se acendeu dentro de si. Ele não estava apenas sendo educado ou interessado pela sua história. Ele queria saber mais. Lúcia se arrumou com o pouco que tinha e foi até o local combinado. Rodrigo estava lá com um sorriso acolhedor. Ele parecia genuinamente interessado nela e não apenas em sua situação. Ele começou a falar sobre seu trabalho, sobre como ele havia notado a dedicação dela naquela festa. Mas logo o assunto mudou. Ele falou sobre a oportunidade que ele acreditava que Lúcia deveria ter. Ele a convidou para um projeto que ela nunca imaginou. Lúcia, vejo algo em você. Algo que muitas pessoas não veem em seus próprios reflexos. Você tem mais potencial do que acha. Eu quero te ajudar a sair daqui, a encontrar seu lugar em um mundo que muitas vezes não oferece oportunidades para quem vem de onde você vem. E por mais que eu saiba que é difícil, quero te dar a chance de mudar sua vida. A oferta parecia tentadora, mas Lúcia sentiu um medo crescente. Ela não sabia se poderia confiar totalmente nele. Ele parecia genuíno, mas as palavras de seu pai ainda ecoavam em sua mente. Cuidado com quem oferece algo de graça, filha. Ninguém oferece ajuda sem esperar algo em troca. Lúcia hesitou, mas algo dentro dela dizia que essa poderia ser a chance que ela sempre sonhou. Lúcia aceitou o convite de Rodrigo, embora ainda com muitas dúvidas. Ele a ajudou a se inserir em novos círculos de contatos. Ela começou a frequentar eventos, conhecer pessoas influentes e aprender sobre negócios e liderança. Cada passo era uma luta, mas Lúcia não queria mais voltar atrás. Ela estudava à noite, fazia cursos online e tentava se adaptar a um mundo totalmente diferente do qual ela havia crescido. Mas a cada passo, ela percebia como estava distante daquele universo. Rodrigo a introduziu ao mundo empresarial, mas também a pressionava para tomar decisões rápidas. Ele acreditava no potencial dela, mas ela sentia que ele estava mais interessado em controlar os movimentos dela do que realmente ajudá-la a crescer. Lúcia estava em um dilema. Ela queria fazer sua própria trajetória, mas Rodrigo parecia ser a chave para sua ascensão. Com o passar das semanas, Lúcia começou a se acostumar com o novo ritmo de sua vida. Agora, ela não era mais apenas uma faxineira, ela estava se tornando alguém com um lugar no mercado, pelo menos em sua mente. As palestras, os seminários e os encontros de negócios começaram a se tornar mais familiares, mas à medida que se envolvia mais, um certo desconforto começou a surgir. Rodrigo, embora fosse gentil e sempre a apoiasse, parecia ter suas próprias intenções. Ele constantemente a colocava em situações onde ela precisava tomar decisões rápidas, muito além da sua zona de conforto. E mais uma vez, Lúcia começou a perceber que as oportunidades não eram dadas de graça, mas com uma exigência. Ela precisava estar disposta a pagar o preço. Em uma reunião com outros empresários, Rodrigo lhe ofereceu um contrato para sua primeira grande oportunidade de negócios. Ele disse que ela teria um percentual de uma grande negociação que ele estava fechando. Mas o valor que ele pedia para ela investir em um projeto específico era muito alto para alguém como Lúcia, que ainda se via lutando para sobreviver. Ela precisava decidir rapidamente, pois ele não parecia disposto a esperar. A pressão aumentava à medida que o tempo passava. Cada escolha parecia um passo mais profundo no mundo de Rodrigo.
um mundo que ela não sabia se queria realmente habitar. Lúcia se questionava se ele estava genuinamente tentando ajudá-la ou apenas usava sua ambição para sua própria vantagem. Você não precisa se preocupar, Lúcia, Rodrigo disse em um momento de conversa privada. Esse é o tipo de investimento que pode mudar sua vida. Pense nisso como a chance de dar um salto grande. Mas a dúvida persistia em sua mente. Ela olhou para ele e, por um breve momento, viu mais do que o empresário bem-sucedido e carismático. Viu o manipulador por trás de seu sorriso e suas promessas. Será que ele realmente acredita em mim ou está apenas tentando me controlar? Naquela noite, Lúcia ficou acordada até tarde, refletindo sobre tudo o que acontecera. Ela estava diante de um grande dilema: investir no projeto de Rodrigo, que poderia finalmente tirá-la da pobreza, mas ao mesmo tempo fazê-la depender de alguém que parecia ter um controle sobre ela, ou desistir e voltar à sua antiga vida, onde tudo era previsível, mas também estagnado. Foi quando ela teve uma conversa inesperada com um antigo amigo da favela, Marco, que havia começado a trabalhar como consultor de marketing e havia passado por muitos dos mesmos dilemas que ela estava enfrentando. Ele sempre acreditara nela e, ao ver sua hesitação, lhe deu um conselho crucial. Lúcia, a única coisa que ninguém pode tirar de você é a sua capacidade de tomar decisões. Não permita que ninguém defina seu caminho, nem mesmo Rodrigo. Se você quer ser dona do seu destino, tem que começar a confiar mais em si mesma e menos nos outros, mesmo quando isso significa andar sozinha. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Lúcia. Ela sabia que tinha que seguir seu próprio caminho, não ser mais apenas uma peça nos planos de outras pessoas. No dia seguinte, Lúcia fez uma escolha que mudaria tudo. Ela recusou o investimento de Rodrigo sem dar maiores explicações. Ela sabia que essa decisão poderia significar o fim da parceria, mas sentia que precisava de algo mais. Precisava de sua independência. Rodrigo ficou surpreso, mas tentou convencer Lúcia a reconsiderar. Você está cometendo um erro. Eu estava apenas tentando ajudá-la a crescer mais rápido. Não me faça ter que provar que você está errada. Lúcia, no entanto, já não se sentia mais intimidada. Olhou para ele com firmeza e respondeu: Eu agradeço a ajuda, Rodrigo, mas não vou mais depender de você. Eu vou seguir meu próprio caminho. Rodrigo não disse mais nada. Apenas a olhou por um momento e se afastou, visivelmente irritado. Embora a relação deles tivesse começado de uma maneira quase paternalista, ela sabia que aquele era um passo necessário para que ela realmente tomasse as rédeas da própria vida. Com a decisão tomada, Lúcia mergulhou de cabeça em seus próprios projetos. Ela começou a criar sua própria rede de contatos e explorar suas próprias ideias de negócios. Usou tudo o que havia aprendido com Rodrigo, mas agora era ela quem estava no controle. A primeira grande oportunidade surgiu quando ela foi convidada a participar de uma feira de empreendedores. Inicialmente, ela hesitou, mas logo percebeu que seria a chance de colocar em prática tudo o que vinha estudando. Ela se inscreveu e logo estava organizando seu próprio stand, onde ofereceu seus produtos e serviços. No começo, as coisas estavam difíceis. Ela não tinha um grande capital de investimento e dependia da sua força de vontade para conseguir clientes e parceiros. Mas a cada nova reunião, a cada novo projeto fechado, Lúcia sentia que estava mais próxima de alcançar a independência que sempre desejou. Com o tempo, ela conseguiu estabelecer parcerias e lançar seu próprio projeto digital. A ideia começou a crescer e os resultados começaram a aparecer. Sua reputação como uma empreendedora autodidata se espalhou e ela se tornou um nome conhecido no mercado local. Entretanto, o caminho não era sem obstáculos. Ela teve que lidar com a inveja de antigos colegas e até com tentativas de sabotagem. Mas a cada tentativa de derrubá-la, Lúcia ficava mais forte. Ela não seria mais a mulher invisível que limpava os restos dos outros. Ela agora estava criando seu próprio legado.
Quando Lúcia olhou para Carlos Andrade pela primeira vez, ela sabia que ele não era como Rodrigo. Enquanto Rodrigo era manipulador, mas de forma quase paternalista, Carlos era um homem de negócios impiedoso. Ele não tinha empatia, não se preocupava com o bem-estar dos outros. Para ele, tudo se resumia ao lucro, e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para conquistar o que queria. A reunião começou com uma tensão palpável. Carlos entrou na sala com seu habitual ar de superioridade, acompanhado de 2 assessores que estavam ali para garantir que ele saísse vitorioso. Lúcia, por sua vez, estava sozinha, exceto por seu advogado, uma mulher que se tornara sua amiga e confidente. A sala de conferências estava fria, com as paredes de vidro refletindo a cidade iluminada ao fundo. Tudo parecia projetado para fazer qualquer um se sentir pequeno, mas Lúcia estava decidida a não ser mais uma vítima. Carlos, com seu terno escuro e sorriso calculista, sentou-se à mesa e olhou para ela como se fosse uma peça em um jogo de xadrez, já calculando os movimentos. Lúcia, ele começou, sua voz suave, mas firme. Eu tenho respeito por você. Não vou mentir. Sei o quanto você construiu. Mas há limites. E, no momento, suas opções são simples. Você aceita minha proposta de fusão e leva o seu negócio a novos horizontes, ou você continua lutando sozinho, sabendo que as grandes empresas como a minha podem derrubar tudo que você construiu. Lúcia não recuou. A cada palavra, ela sentia sua determinação crescer. Não importava o quão poderoso Carlos fosse. Ela sabia que o preço de se aliar a ele significaria a perda de sua independência. Eu não vim até aqui para ser uma parte do seu império, Carlos. Eu vim até aqui para ser dona do meu próprio destino. E por mais que você tente me intimidar, não vou me render. Carlos riu, mas não foi uma risada de diversão. Foi uma risada de desprezo. Você acha que pode fazer isso sozinha? Você está com medo do que o futuro lhe reserva, Lúcia. Eu só estou tentando mostrar o quão pequeno você realmente é. Quando isso tudo desmoronar, você vai ver que eu estava certo. As palavras de Carlos feriram, mas Lúcia não permitiu que isso a abalasse. Ela sabia que por trás das ameaças havia algo mais importante: a confiança em seu próprio potencial. Ela não permitiria que ele a dominasse. Ela já havia superado tantas barreiras e essa seria mais uma a ser quebrada. Lúcia se recostou na cadeira e, com uma calma impressionante, disse: Você pode tentar me derrubar, Carlos, mas não vai conseguir. Eu sou mais forte do que você imagina e essa reunião já acabou. Com essas palavras, Lúcia se levantou e seu advogado a seguiu. Ela sentiu o olhar de Carlos em suas costas, mas ela sabia que o confronto não era sobre aquele momento, era sobre o futuro. Carlos poderia ter todo o dinheiro e poder do mundo, mas ela tinha algo que ele nunca teria: a determinação de lutar por sua independência. A batalha estava apenas começando e Lúcia sabia disso. Carlos Andrade não iria desistir tão facilmente e ele tinha muitos recursos e aliados para garantir que ela perdesse o controle. O jogo de poder que ele estava tentando impor não era algo que ele faria de forma sutil. Ele queria uma guerra pela sobrevivência no mundo dos negócios. Lúcia, por sua vez, decidiu que a melhor forma de enfrentá-lo seria com seu próprio jogo de poder. Não com dinheiro ou influência, mas com sua habilidade de se conectar com pessoas, de inspirar confiança e lealdade. Ela começou a investir tempo em fortalecer ainda mais sua rede de contatos. Em vez de recorrer a ameaças ou pressões, Lúcia fez o que ela sabia fazer de melhor: construir uma base sólida de aliados. Ela sabia que precisava se preparar para a guerra e fez isso ao se cercar de pessoas que acreditavam nela, não apenas em suas ideias, mas nela como pessoa. Suas ações e sua postura estavam conquistando a confiança daqueles que antes estavam do lado de Carlos. Cada pequena vitória, cada passo em direção à sua visão, a tornava mais forte. Naquele momento de tensão,
Lúcia usou sua rede para organizar uma reunião com todos os seus principais investidores e aliados, deixando claro que ela não estava disposta a se submeter a ninguém. Ela apresentou seu novo plano de crescimento, um plano que não envolvia se submeter aos interesses de Carlos, mas sim focar no que ela já havia criado, um império próprio. Carlos, vendo que a luta estava realmente acontecendo e que seus recursos já não garantiam mais controle absoluto, tentou desestabilizar a situação de outras maneiras. Ele usou de jogadas de pressão e manipulação, tentando comprar aliados de Lúcia, oferecendo mais dinheiro e vantagens. Mas para cada oferta que ele fazia, Lúcia respondia com um novo movimento estratégico, mostrando que sua força não estava no poder financeiro, mas na sua capacidade de inspirar e criar. O ponto culminante desse confronto foi quando Lúcia, em uma coletiva de imprensa, falou diretamente ao público sobre a verdadeira natureza de Carlos, expondo suas manipulações e sua tentativa de controlar empresas menores para expandir seu império à custa de outros. Essa ação pública foi a chave para reverter a maré a favor de Lúcia. O impacto foi imediato e muitos dos investidores que estavam na dúvida começaram a apoiar sua visão. Carlos, agora com a imagem manchada e sua força diminuída, teve que recuar. Mas a verdadeira vitória de Lúcia não foi sobre ele. Foi sobre ela mesma, sobre a capacidade de resistir à pressão e de lutar por sua visão, por sua independência. A sala de reuniões estava densa de tensão. Lúcia sabia que o momento do confronto definitivo tinha chegado. Carlos Andrade, com seu sorriso calculista e ar de superioridade, se mantinha impassível à medida que ela falava. Lúcia, por sua vez, sentia uma energia crescente dentro de si, uma força renovada que vinha de tudo o que já tinha conquistado até ali. Não seria mais uma peça no tabuleiro de Carlos. Ela já havia sido manipulada o suficiente para saber quando alguém estava tentando controlar sua vida. Carlos sentou-se à mesa com sua habitual postura de domínio, seu olhar calculador percorrendo a sala como se ele fosse o único dono da verdade. Ele parecia entender que aquele jogo era mais do que uma simples negociação de negócios. Ele queria mais. Queria impor sua vontade sobre ela, como se o mundo girasse ao redor do seu império de poder. Lúcia, começou Carlos com a voz calma, mas carregada de ameaça. Eu respeito muito sua trajetória, mas você precisa entender que a verdadeira vitória vem de saber quando se unir aos poderosos. Eu posso te ajudar a expandir, você sabe disso, mas precisa confiar em mim. Quando você se alia a mim, as portas se abrem. Não seja orgulhosa. Lúcia o observou com os olhos fixos, com um foco que ela nunca tivera antes. Havia uma calma em sua expressão, mas por dentro seu coração batia forte. Ela não estava mais disposta a ser manipulada. Não importava quem fosse, nada nem ninguém tiraria dela o que ela conquistara com tanto suor e esforço. Você fala sobre portas se abrindo, Carlos, Lúcia respondeu mantendo a calma. Mas eu já abri as minhas próprias portas. Não preciso de você para me dizer como fazer isso. Eu já sei o que é possível e sei também o que é necessário. O que você não entende é que a liberdade que busco não tem preço. Não será comprada por contratos ou fusões. E, se você acha que eu vou me curvar à sua oferta, está muito enganado. Carlos arqueou as sobrancelhas, claramente surpreso. Ele não estava acostumado a ouvir palavras como aquelas de alguém que havia começado como ele, como uma pessoa sem poder. Para ele, ela deveria se sentir honrada por estar na sua presença. Mas Lúcia não estava mais intimidada. Ela olhou para ele e fez algo que ele não esperava. Ela o desafiou. Eu não sou a mulher frágil que você pensa. E acredite, eu tenho mais força do que você jamais imaginou. Não vou me submeter à sua vontade e não vou deixar que você faça o que quer comigo ou com minhas empresas. Isso aqui, ela bateu com a mão na mesa, não é apenas sobre dinheiro, não é apenas sobre poder, é sobre ser dono do próprio destino. Lúcia estava em pé, seu rosto iluminado pela determinação que irradiava de seu ser.
Aquelas palavras foram como um sinal de fogo para todos na sala. Seus aliados que estavam à sua volta sentiram o poder de sua convicção e começaram a se alinhar com ela, conscientes de que o que estava em jogo era mais do que um simples acordo. Eles estavam diante de uma batalha de valores, de ética e, acima de tudo, de liberdade. Carlos, surpreso com a postura de Lúcia, não teve como refutar. Ele tentou usar de sua eloquência e manipulação, mas Lúcia estava imbatível naquele momento. Ela havia aprendido a ser forte e a tomar decisões sem se deixar levar pela pressão dos outros. Ele tentava, mas ela não vacilava. Não será assim, Carlos. Eu venci e estou aqui para ficar. E você vai ver que, sem precisar do seu império, eu serei ainda maior. Lúcia declarou com a confiança de quem já sabia o seu valor. Ao ouvir isso, Carlos perdeu um pouco da sua compostura. Ele se levantou abruptamente, sentindo o peso da derrota se aproximando. Aquele jogo de poder, pelo qual ele tinha se empenhado por tanto tempo, estava escapando de suas mãos. O que ele não sabia era que, com a força e inteligência de Lúcia, ele não teria mais controle sobre nada. Ela não precisava dele. E isso era o golpe mais forte que ele poderia receber. Quando a reunião terminou, a sensação de alívio e vitória foi imediata, mas também cheia de responsabilidade. Lúcia sabia que a batalha ainda não estava completamente ganha. Embora ela tivesse conquistado uma vitória decisiva naquele confronto com Carlos, havia muito mais em jogo. Carlos ainda tinha poder financeiro e suas conexões eram vastas. O impacto do que aconteceria a seguir era imprevisível, mas Lúcia sentiu que estava no caminho certo. Nos dias seguintes, a notícia da derrota de Carlos e da postura corajosa de Lúcia se espalhou como fogo nas redes sociais e nos círculos empresariais. A reação foi dividida. Muitos estavam surpresos com sua ousadia. Outros duvidavam que ela fosse capaz de sustentar sua posição sem os recursos de Carlos. Mas havia algo inegável no que aconteceu. Lúcia tinha se tornado uma líder, uma mulher com poder real. E os investidores começaram a olhar para ela de uma forma diferente. Eles estavam começando a entender que ela não era mais uma mulher à margem, mas sim uma força capaz de transformar o mercado. As alianças de Lúcia se fortaleceram e ela começou a ver o impacto positivo de suas decisões. Seus aliados aumentaram e seus seguidores, tanto dentro quanto fora do mundo dos negócios, começaram a aplaudir sua coragem. Eles viam nela uma líder, mas, mais importante, viam alguém que havia conquistado sua posição de maneira honesta, sem vender sua alma. Mas o maior desafio estava por vir. Ela sabia que o jogo de poder não se encerraria ali. Carlos, embora derrotado naquele confronto direto, ainda tentaria se reerguer e atacar em outras frentes. E mais do que isso, Lúcia agora tinha que lidar com o peso de seu novo poder. As escolhas que faria a partir dali não afetariam apenas a ela, mas também a milhares de pessoas que dependiam de sua liderança. Durante as semanas que se seguiram, Lúcia começou a refletir sobre tudo o que havia acontecido. Ela sabia que sua vitória contra Carlos não era apenas sobre poder, mas sobre algo muito mais profundo, sobre a liberdade de ser quem ela era. A independência que ela buscava não era apenas financeira, mas também emocional e espiritual. Ela sabia que nunca mais poderia ser subestimada ou controlada. Agora, ela estava no comando de sua própria vida e destino. Lúcia passou a olhar para seu passado com uma nova perspectiva. Ela pensava em sua infância, nas dificuldades de sua vida, nas humilhações que havia sofrido. Cada passo, cada obstáculo a havia moldado de maneira que ela não compreendia na época. A dor que havia sentido quando foi humilhada por outros agora parecia parte de um processo maior. Ela não via mais aqueles momentos como fracassos, mas como catalisadores para sua transformação. Eles a tinham tornado mais forte. O que ela percebia agora era que o sucesso não se resumia apenas ao que ela conquistou em termos financeiros.
O verdadeiro sucesso estava em sua capacidade de inspirar outros. Em sua jornada, ela não estava apenas construindo um império para si mesma. Ela estava criando uma fundação sólida onde outras pessoas poderiam se apoiar, principalmente as mulheres que estavam começando de onde ela começou. Isso se tornou seu maior legado. Enquanto sua organização continuava a crescer, Lúcia dedicava parte de seu tempo a mentorar novas empreendedoras e jovens que vinham de comunidades carentes, ajudando-as a encontrar seu caminho no mundo dos negócios e da vida. Ela queria que a próxima geração tivesse as ferramentas necessárias para prosperar, sem ter que passar pelas mesmas lutas e dificuldades que ela enfrentou. Essa era sua missão. O impacto de Lúcia foi imenso. Ela começou a ser convidada para eventos internacionais, não apenas como uma palestrante, mas como uma líder e uma mentora para futuros empresários. As pessoas queriam ouvir sua história, queriam aprender com ela. A história de Lúcia se espalhou por todo o mundo, inspirando não só mulheres, mas também homens, a acreditar que qualquer um poderia mudar seu destino se tivesse coragem e determinação. Ela fundou mais empresas, todas com o mesmo foco: empoderamento e crescimento sustentável. Ela sabia que o verdadeiro sucesso estava na forma como ela poderia transformar a vida de outros. E por mais que tivesse alcançado um status elevado no mundo dos negócios, o que ela mais prezava era ver aquelas pessoas que ela ajudou se tornarem suas próprias líderes, criando um ciclo de apoio e crescimento contínuo. Rodrigo, embora ainda vivesse em seu mundo de poder e controle, nunca mais teve o mesmo impacto sobre Lúcia. Ela já havia superado a fase de precisar da aprovação dele. Sua vitória não era apenas sobre as vitórias nos negócios, mas sobre a conquista de sua liberdade e de seu lugar no mundo. E esse era o maior troféu que ela poderia ter. Após a vitória contra Carlos Andrade, Lúcia finalmente consolidou sua posição no mercado. Ela era agora uma das empresárias mais respeitadas e influentes, reconhecida não apenas pela sua inteligência de negócios, mas também pelo impacto social que causava. Sua ONG ganhou força, com mais mulheres se inscrevendo em seus programas de mentoria e mais jovens se empoderando para seguir carreiras empreendedoras. A confiança em seu trabalho cresceu a tal ponto que ela recebeu diversos prêmios e reconhecimento por seu papel como uma líder social e empresarial. O caminho que ela trilhara não foi fácil, mas cada obstáculo foi uma oportunidade de crescimento. Ela sabia que o sucesso não se mede apenas pelo que se conquista materialmente, mas pela diferença que se faz na vida das pessoas ao redor. Rodrigo, embora tenha permanecido distante de sua vida pessoal, nunca deixou de acompanhar o sucesso de Lúcia. Ele, que havia sido o primeiro a vê-la como alguém com potencial, teve que admitir, em seu íntimo, que ele estava errado sobre ela. Lúcia havia encontrado seu lugar no mundo, e ninguém, nem ele, poderia mais afastá-la de seu destino. Agora, Lúcia olhava para o futuro com mais esperança do que nunca. Ela sabia que o sucesso era apenas o começo de uma nova jornada. O impacto que ela causou na vida de outras mulheres era seu maior tesouro. A partir de sua experiência, ela sabia que não bastava apenas conquistar riqueza e sucesso. Ela tinha a responsabilidade de passar adiante o que aprendeu, de continuar abrindo portas para quem viesse depois dela. Ela continuaria a trabalhar com sua ONG, ajudando mulheres de todas as partes a encontrar seus próprios caminhos. Sabia que muitas ainda enfrentavam os mesmos desafios que ela um dia enfrentou, mas agora ela tinha os recursos e a força para guiá-las. Lúcia não era mais a faxineira invisível. Ela era uma mulher que, com coragem e determinação, havia transformado sua vida e o mundo ao seu redor. E o melhor de tudo, ela não estava sozinha. Havia milhares de outras mulheres seguindo seus passos, inspiradas pela sua história. O destino de Lúcia foi transformado, mas sua jornada continua.
A história dela, como muitas outras, é uma história de luta, superação e a busca constante por liberdade e igualdade. Ao longo de sua jornada, ela não só se reinventou, mas ajudou a moldar um futuro mais inclusivo e igualitário para outras mulheres. Cada passo que ela deu não foi apenas um passo em direção ao sucesso pessoal, mas também um passo rumo à construção de um mundo onde mais pessoas poderiam alcançar seus sonhos. A história de Lúcia ainda pode continuar em outras partes, com mais desafios e vitórias, mas no fundo, ela representa algo maior. A prova de que ninguém está destinado a ser pequeno e que, mesmo contra todas as probabilidades, é possível mudar o curso da própria vida.